Sará na Twitch também. Faz tanto tempo que eu não faço mais live aqui no canal da UBL que é capaz da Twitch dizer: não vai ter live hoje. A gente não vai transmitir. Vamos ver. Já está sendo transmitido. Deixa eu abrir aqui também com a conta da própria Universidade Livre, afinal, vai que aparece algum engraçadinho aí no chat. Então tem que banir. Olha só, tem coisas novas aqui agora. Eu também tô entrando aqui, ele já tá me pedindo two factor, porque faz tempo que eu não entro. Olha aí, ó. Perfeito. Estamos ao vivo já na Twitch da Universidade Brasileira Livre. Deixa eu dar mais uma avisada aqui na gurizada para pedir para eles entrarem, né, no Discord. Everyone. Não sei se foi no canal certo, mas, enfim, já foi divulgado. Boa noite a todas as pessoas que estão chegando aí na live. Logo, logo a gente vai falar aí com o convidado da vez, né? Eu acredito que todos que estão aqui na live vieram para ver o Thiago, né? Não para ver eu e o Camilo, afinal vocês devem estar enjoados já das nossas vozes aqui, né? Das loucuragens que principalmente o Camilo traz aí, como o Cameron, né? Mas coisas legais para a gente aprender também. Como hacker. Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouco mais sobre o lançamento do currículo de matemática na UBL. É um grande marco também, né? O segundo currículo que está indo para o ar. A gente já tem o de ciência da computação no ar, afinal, foi assim que nasceu a UBL, né? Mas a gente está fazendo, então, esse lançamento do segundo currículo também. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Queria aproveitar para agradecer também a Turing, né, que nos apoia aí quanto à comunidade, né? Sem eles a gente provavelmente não chegaria tão longe assim, né? Então o apoio deles é fundamental também, né? E dizer também que eu espero voltar aí a fazer mais lives com mais frequência, né? Afinal, meu tempo aí está começando a voltar à normalidade, entrego o TCC na semana que vem, então as coisas começam a ficar mais tranquilas. Camilo, quer fazer alguma introdução aí? Quer bater um papo aí com a gurizada? Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. Fico muito feliz, então, de a gente finalmente ter chegado no momento de lançar o segundo currículo. A gente trabalhou bastante nisso, eu acredito que foram 6 ou 7 meses de trabalho em cima disso. Foi um trabalho que começou graças ao Emanuel aí do Discord, então agradecer ele também, que puxou o trabalho e trouxe as bases que a gente usou para construir e tudo mais. E espero aproveitar bastante a live hoje, então afinal é um momento especial para todo mundo. A gente está agora lançando aí o segundo currículo e estamos crescendo. Perfeito, perfeito. Bom, sem mais enrolação, né? Vamos chamar aqui o nosso ilustre convidado, que está escondido aqui no backstage, né? Ouvindo a gente falar esse monte de baboseira aqui, brincadeira. Para ele também se apresentar. Eu não vou fazer apresentações por ele, afinal posso esquecer alguma coisa. Nada melhor do que ele mesmo diga quem ele é e também divulgue o que ele faz. Queria agradecer só antes as pessoas que estão seguindo, né? Obrigado, Léo. Obrigado, Lute, alguma coisa assim. Né? Durante a live, para não interromper o assunto, eu vou ficar mostrando aqui o comentário do Stream Elements, né? Agradecendo vocês que seguirem, tá? Para a gente não interromper aqui, não perder nenhum tipo de conteúdo. Mas, bom, sem enrolação, Thiago, te apresenta aí para a galera. Né? Boas-vindas, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje à noite, para esse momento tão importante aqui da UBL. Obrigado, Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Camilo. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Bom, primeiramente, agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. O Camilo entrou em contato comigo lá pelo Twitter. E aí eu fiquei conhecendo essa iniciativa de vocês, que é uma iniciativa muito, muito legal, muito, muito boa. A gente aproveitar os recursos que a internet nos disponibiliza para sistematizar um conteúdo e ajudar a galera aí
encontrar um conteúdo mais organizado, porque a gente consegue encontrar muita coisa na internet, mas muitas vezes essas coisas estão soltas, né? E aí esse trabalho de vocês é fundamental para juntar, fazer uma mineração aí daquilo que é interessante, organizar para a galera. Vocês estão muito de parabéns. Bom, meu nome é Tiago, obviamente, né? Eu sou professor aqui do Departamento de Matemática da UFES, desde 2010, por aí. A minha formação é toda em matemática mesmo, graduação, mestrado, doutorado. Eu, além de dar aula aqui na universidade, eu também pesquiso em geometria algébrica e teoria de singularidades. Atualmente estou orientando 2 alunos de mestrado, um já está quase defendendo, agora em dezembro, em matemática, que a gente fala matemática pura mesmo, né? E eu imagino que o contato que o Camilo fez comigo foi em virtude do canal no YouTube, que foi um canal que começou, assim, de maneira absolutamente sem grandes pretensões, e até hoje não tenho grandes pretensões, mas foi mais em virtude de uma necessidade que a pandemia impôs, né? Nós, ali no início de 2020, quando a gente ficou sabendo desse tal de coronavírus, que na época eu acho que quase ninguém imaginava as repercussões que isso teria no mundo como um todo. A universidade aqui, no dia 15 de março, o período ia começando dia 15 de março de 2020, eu estava indo para a primeira aula lá, da aula de geometria algébrica no mestrado, e aí chega o comunicado lá que a universidade ia digamos, suspender as aulas presenciais por 15 dias, a princípio, para ver como é que seria a situação, né? E até então se imaginava, pelo menos eu imaginava que seria uma coisa rápida ali, rapidamente nós estaríamos de volta, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E aí a universidade, as instituições de ensino precisaram se adaptar a esse novo modelo, porque a gente precisava de um distanciamento social. E aí, como eu estava, naquele semestre de 2020/1, eu estava responsável pela disciplina de geometria algébrica no mestrado e cálculo 1 para engenharia de produção. E aí, bom, eu comecei a gravar aulas para os meus alunos. Comecei a gravar algumas aulas para os meus alunos, na época com o celular pendurado em cima de uma pilha de livros, com a mão mesmo, não tinha mesa digital, nada. E aí eu fui tentando fazer algumas coisas tipo para os meus alunos, e aí eu coloquei no YouTube porque é uma plataforma mais fácil, né? Você manda o link para o aluno e ele vê na hora lá, é muito rápido, muito fácil. Só que eu não deixei o link privado, eu falei, vou deixar o link público, se alguém quiser assistir alguma coisa ou outra. E aí eu tive uma resposta muito positiva de outros alunos de outras universidades, lá de São Paulo, do Rio. Eu recebi mensagem de várias partes do país, assim, dizendo que estava acompanhando as aulas e que estava gostando, e aí eu imaginei que aquilo poderia ser mais uma coisa, né? Assim, além já do trabalho que eu faço, eu poderia ter algo a contribuir como um todo para a graduação em matemática, gravando videoaulas, porque muitas vezes, para quem faz matemática mesmo, sabe disso, quando você tem um teorema que você quer demonstrar, algo desse tipo, quando você está na aula presencial, você precisa ser um pouco mais objetivo, porque assim, você tem uma ementa para cumprir, então muitas vezes você não consegue entrar em alguns detalhes, porque se você entrar em todos os detalhes, você não vai cumprir nem metade da ementa. Então, às vezes, a gente digamos que na aula presencial, a gente é obrigado a correr um pouco mais. Mas no YouTube a gente não tem esse limite, então eu pensei, poxa, aqui no YouTube a gente pode aproveitar essa plataforma para apresentar o conteúdo de maneira mais devagar, mais tranquila, entrando em mais detalhes. O aluno pode dar pause, ele não precisa assistir uma aula de uma vez, ele pode assistir até um momento, depois voltar e continuar de onde estava. E aí, com isso, eu vi que eu tinha algo a contribuir para os alunos do curso de matemática, em especial, que foi o meu foco principal, dessa forma, né? Colocando aulas de disciplinas que, em geral, a gente não tem muito no YouTube. No YouTube você acha muita coisa de matemática, de cálculo, diferencial integral, de uma álgebra linear ali mais inicial, digamos assim, mas conteúdo para disciplinas próprias do curso de matemática mesmo, que, em geral, você só vê na graduação em matemática, tem pouca coisa. Você encontra o canal do IMPA, tem um ou outro canal ali que faz algumas coisas, mas não de maneira mais sistematizada. Aí eu falei, bom, já que a gente está nesse momento, e era um momento que, bom, para mim estava muito difícil render na pesquisa, enfim, psicologicamente falando, estava muito complicado, eu falei, aqui talvez é alguma coisa que eu consiga contribuir de maneira mais efetiva. Então, assim surgiu a ideia do canal. Ele sempre, bom, a ideia inicial, como eu disse, eu não tinha grandes pretensões com o canal, era mais mesmo disponibilizar aulas para quem quisesse
assisti de uma maneira mais detalhada e, para minha boa surpresa, eu tive uma resposta positiva daqueles que assistiram. Atualmente eu não estou fazendo muita coisa no canal, pretendo voltar, mas como as atividades presenciais voltaram, com elas o tempo ficou um pouco mais escasso, mas eu espero poder voltar a ficar um pouco mais ativo no canal, se Deus quiser. Então, basicamente seria isso. A ideia inicial do canal surgiu mais ou menos dessa forma. Desculpa ter falado demais. É mania de professor. Não, o momento aqui é para falar. Mas que bacana ver essa história do teu canal, né? Eu já passo a palavra aí para o Camilo para ele conduzir, mas eu vejo essa história que tu contou do teu canal muito próxima do canal que eu também tenho, né? Eu Sim. comecei um pouquinho antes da pandemia, mas foi questão de meses, assim, né? E também com foco em ensinar a galera sobre conteúdos que tinham um pouco na internet e se tinham, era uma qualidade muito ruim em português. Eu acho que isso é bem importante, a gente ter conteúdos muito bons no idioma que a gente fala, né? No idioma que a gente é nativo, afinal, assim a gente consegue atingir praticamente todas as pessoas que têm acesso à internet, né? O idioma não se torna uma barreira, e depois fica lá o conteúdo, né? Eu falo isso porque eu dou aulas hoje também, né? Para ser utilizado até em aula depois, né? Olha, eu ensinei aqui esse conteúdo, cara, se alguém ficou com alguma dúvida, comeu bala aqui, não perguntou no momento da aula, assiste esse vídeo que eu gravei, que lá eu explico detalhadamente exatamente como eu expliquei aqui. Então vai lá, assiste, traz suas dúvidas para a próxima aula, né? Serve como um material de apoio também. Bacana. Bom, Camilo, pode se sentir à vontade aí para tocar a nossa live de hoje. Começar contando um segredo, então, que o Thiago falou que eu encontrei ele através do canal, mas na verdade eu pedi indicações do Twitter sobre pessoas que falavam de matemática, e o pessoal indicou em peso, Thiago. Que legal. A comunidade é muito legal, eles são muito bonzinhos. Cara, Desculpa, pode falar, Camilo. Não, tranquilo. Eu só ia perguntar, assim, tipo, como que é estudar bacharelado em matemática e tudo mais, e quais que são as atribuições do bacharel em matemática? Bom, o bacharelado em matemática é assim, como que eu vou dizer? Logo você já, de cara, isso independente de você fazer o bacharelado ou não, no início da graduação em matemática você já tem um choque muito grande, e isso aconteceu comigo também, então eu vou falar de uma experiência que foi minha também. De logo no início do curso, você meio que perceber que, digamos que a matemática, não é que a matemática que a gente vê na escola não é matemática, não é isso. Mas digamos que os grandes objetivos que durante a vida no início a gente acha que são os objetivos da matemática, não são, na verdade. Logo de início, por exemplo, você vai encontrar assim, quando você vai ver um programa dominical ou aquele programa de sábado à tarde, onde tem alguém que é muito conhecido por ser bom em matemática, quando você vai assistir, é porque aquela pessoa, ela domina ela tem um domínio de fazer uma conta rápida, então ela realiza operações aritméticas complicadas, com vários números, muito rápido, e por muito tempo isso realmente era o que se imaginava que seria, entre aspas, ser bom em matemática. Até alguns séculos atrás realmente era isso. Só que depois do século XIX, XX, ali, em que a matemática passou por um processo de fundamentação teórica, ela passou mais a ser vista como uma ciência abstrata. Na verdade, não no século XX, né? Os gregos já faziam isso. Os gregos meio que foram, talvez, um dos primeiros povos a enxergar a matemática não como algo apenas como uma ferramenta ali para você resolver problemas do dia a dia. Ela também é isso, né? Não é que ela não seja isso, mas os gregos também, especialmente na escola pitagórica, eles tiveram uma importância muito grande para a humanidade naquilo que, na maneira de enxergar a matemática como uma ciência abstrata, no sentido de ser, entre aspas, uma buscadora de verdades. Uma buscadora de verdades, e aí seja lá o que isso significar, né? Aí a gente vai entrar num debate filosófico gigantesco, mas você extrair verdades com a menor quantidade de informações possíveis. Então você vai ver Euclides na Grécia fazendo isso, tem um livro, Elementos dele, que basicamente era o conhecimento pelo conhecimento, a princípio sem ter uma motivação empírica logo de cara. Obviamente essas coisas são aplicadas,
Mas o que move o coração do matemático, em geral, não é, a priori, a aplicação. Então, quando você percebe isso, quando você entra no curso de matemática, isso é um choque. Porque, basicamente, assim, a maioria, por exemplo, das pessoas que estão no ambiente da graduação matemática, a gente odeia fazer conta, sabe? A gente odeia quando a gente está num restaurante e fala, divide essa conta para mim. Cara, olha no calculador aí, mano. Sabe, aquilo que o computador já pode fazer para a gente não tem muito interesse. O lance é que a gente tem interesse, um dos interesses do matemático é você tentar extrair verdades as mais gerais possíveis com a menor quantidade de informação possível. Porque quanto mais geral e menos exigentes são as hipóteses, mais aplicável isso é, tanto no contexto matemático quanto em outros contextos, né? Na ciência da computação, né? Nas engenharias, na física e por aí vai. Então, esse é um primeiro choque que todo aluno de matemática tem. Basicamente, a gente aprende a demonstrar resultados, a lógica simbólica é a nossa grande ferramenta, porque a gente muitas vezes quer verificar que tal fato implica em um segundo fato. Você quer conectar duas sentenças e com a menor quantidade possível de informações acerca daquilo para o seu resultado ficar forte. Então, esse é um primeiro choque. A gente lida muito com demonstrações. E não existe um método para você demonstrar, né? Inclusive, bom, ainda não, né? Porque a computação está avançando tanto que já existem até alguns softwares que corrigem demonstrações matemáticas. Olha só, daqui a pouco o matemático vai ser um ser obsoleto também. Até isso o computador está roubando da gente, graças a vocês aí, que são fera na hora de aplicar essas coisas. Mas por enquanto, isso é uma coisa que ainda distingue a gente, né? A gente consegue conectar fatos, conectar verdades em ambientes os mais gerais possíveis, em ambientes abstratos, né? Então, digamos que a matemática ela pode ser vista também como uma ciência de objetos abstratos, e aqui eu estou sendo bem simplista, tá? O que a matemática é, isso é uma pergunta filosófica muito grande, então eu não vou ser irresponsável aqui de dizer para vocês que a matemática é uma ciência. Assim, é difícil porque você tem que entender o que é uma ciência para você fazer uma afirmação como essa. Então, a grosso modo, a gente pode pensar na matemática como um tipo de ciência de objetos abstratos também. E aí, falando mais especificamente agora dos tipos de graduação em matemática que existem, tem a licenciatura, né, que a ideia é você formar um profissional muito, muito bem fundamentado para ensinar, digamos, a matemática do ensino básico para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Então, eu fiz licenciatura, na verdade, né, primeiro porque na minha época de graduação eu nem sabia que existia licenciatura ou bacharelado. Para mim isso era tudo igual, nem sabia que existia isso. E também porque lá onde eu fiz não tinha um bacharelado na época. Então, assim, a ideia é você formar com boa base em matemática, mas também apresentar conceitos filosóficos, sociológicos, que vão dar suporte, que vão dar uma boa formação para você ser um professor. E como eu sou professor, isso foi muito bom para mim também, independente de qualquer coisa. E a ideia do bacharelado, eu não vou mentir para vocês, assim, existem outras coisas que os bacharéis podem fazer em matemática? Existem, várias coisas. Você pode trabalhar no mercado financeiro, você pode fazer um bacharelado em matemática e seguir a carreira acadêmica em outra área, isso é muito comum também, tá? Você descobrir alguma coisa, especialmente se você tiver uma veia mais para aquilo que eles chamam de matemática aplicada, que é basicamente só alguns assuntos que estão mais próximos de aplicação, mas continua sendo matemática, do mesmo jeito. Então, entre aspas, um matemático puro ou aplicado, assim, não tem uma hierarquia entre eles. Isso é só uma organização do conhecimento para a gente poder, enfim, trabalhar melhor algumas vezes, mas é tudo matemática. Só que, é claro, existem alguns assuntos em matemática que você encontra aplicações mais rápido. Elas estão mais perto, você já consegue vislumbrar no horizonte uma aplicação daquilo. E como você já consegue vislumbrar mais rapidamente no horizonte uma aplicação, é costume chamar isso de matemática aplicada. Aquilo que se chama de matemática pura é só porque, a princípio, você não vê no horizonte uma forma de aplicar. Mas a maioria das coisas são aplicáveis, tá? Você vai olhar historicamente, por mais, assim, nonsense abstract ali que é a matemática desenvolvida, quase sempre ela é aplicada em alguma coisa. Quase sempre ela é aplicada em alguma coisa. Físicos, engenheiros, cientistas da computação e outros profissionais são muito hábeis em pegar essa teoria e colocar ela num contexto de aplicação. Mas, então, assim, só voltando, um bacharel pode fazer isso tudo. Mas é claro que o principal objetivo de um bacharelado em matemática
é você seguir a carreira acadêmica na própria matemática. O curso é pensado para isso, pelo menos a maioria deles, tá? Existem já alguns lugares que dão a opção de o aluno ali, da partir do 5º, 6º período, ramificar, talvez, para uma matemática mais aplicada, ou para uma matemática mais computacional, mas não é todo lugar que é assim. A maioria dos bacharelados em matemática, já o curso, a grade é pensada, então estou falando nesse caso, a grade é pensada para você seguir a carreira acadêmica no próprio assunto de matemática mesmo, tá? Então, porque você tem uma formação muito sólida, então, assim, o bacharelado, ele vai ter mais disciplinas do que a gente chama de matemática pura mesmo, não vão ter outras disciplinas de outras áreas do conhecimento, praticamente. Física, acho que física tem. Física tem probabilidade estatística, pensando aqui na UFES. Computação tem também, até eu fiz também, então são 3 disciplinas, mas a grande maioria mesmo, o grosso ali das disciplinas, são matemática, são disciplinas da grande área de matemática do CNPq, né, que é você pensar ali, as grandes áreas são álgebra, análise e geometria / topologia, e entre outras coisas nesse meio aí também. Então, esse é o principal objetivo, mas é claro que, assim, você não precisa ficar preso a isso. À medida que você entra num bacharelado em matemática e percebe que você tem aptidão para aquilo, mas que também tem aptidões para coisas, para áreas afins, né? Você descobre uma aptidão na área de computação, ou mesmo na física. É muito comum você ter um bacharel em matemática seguindo um doutorado em física, porque ali no meio do caminho descobriu alguma área da matemática que tem uma interface muito forte com a física, ou ir para a engenharia. Aqui na UFES mesmo tem uma conversa muito interessante entre a matemática e a engenharia elétrica, por exemplo. Tem vários alunos aqui do bacharelado em matemática que vão fazer a pós-graduação na engenharia elétrica, e o contrário também. Você tem alunos da graduação que no meio do caminho vêm para o curso de matemática. Então, o legal da universidade é isso, né? Você tem contato com várias, apesar de você entrar numa graduação, mas como você tem contato com várias áreas, você acaba tendo a possibilidade de descobrir uma aptidão ali que você não sabia que você tinha e seguir por aquilo. Tá? Mas, basicamente, o rol é muito grande de coisas que você pode fazer. Você não necessariamente tem que ir para a área acadêmica em matemática, especialmente se você estiver numa universidade onde você tem contato com professores de várias áreas. Estando dentro da universidade vai ser o melhor lugar, talvez, para você encontrar aquilo que você, digamos, entre aspas, nasceu para ser, o seu dom, uma vocação, seja lá como você chama isso. Mas, basicamente, seria isso. Uma pergunta que o pessoal fez bastante e que eu realmente não conheço tão a fundo. Existe uma bolha de matemática na internet aí onde o pessoal de matemática se reúne para discutir coisas? Como é que funciona isso? Existe no próprio Twitter, tem isso. Tem no Math Overflow, que é um lugar onde você vai perguntar se você tem alguma dúvida de algo muito avançado, que é um público muito pequeno, realmente, né? Eu até brinquei lá, eu vi esse tweet do Camilo, a vez que ele perguntou se tinha alguém no Brasil que mexia com matemática, eu vi algumas pessoas me marcando, aí eu até respondi brincando lá, porque nós somos tão poucos que não se conhece ali, então nós somos um pequeno grupinho ali, então, assim, é um lugar, tem poucas pessoas, tá? Um bacharelado, aqui na UFES mesmo, em média, se formar 7 por ano é absurdo, é muito alto. Até em outros lugares que tem mais alunos também, é muito pouco. Por várias razões, né, assim, que eu não vou entrar no mérito delas agora, mas essencialmente é um curso que o pessoal vê como um curso um pouco mais duro, né, aquele hard science mesmo. Então, digamos que é natural, e talvez o reconhecimento financeiro demora a vir, então você tem várias nuances aí, várias coisas que infelizmente acontecem aqui, no mundo como um todo, né, não só aqui no Brasil, mas isso acaba afastando um pouco as pessoas do curso de matemática, porque tem outras coisas na frente também que podem ter retornos maiores, e não tem problema, isso é absolutamente, isso é legítimo, as pessoas podem ter as suas prioridades, isso não tem nenhum problema com relação a isso. Mas tem sim, respondendo a pergunta do Camilo, o próprio Twitter, tem o Twitter BR, né, os brasileiros aqui, mas também tem os gringos, que a gente conversa um pouco. Tem uma galera até que, sim, você vê até uma quantidade maior de seguidores. Então tem. E o Math Overflow tem bastante também. Lá o pessoal se encontra, tira dúvidas e acaba se conhecendo. É bem legal. Mas não aceita não, tá, gente? Todo mundo é bem-vindo. É tudo tranquilo. Basicamente como os programadores. Twitter e Stack Overflow, no nosso caso. É isso. É isso aí, Stack Overflow, isso aí.
Existe alguma organização brasileira de matemática, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que todo mundo aí que fez escola lembra da UBMEP, lembra de várias coisas que acontecem, assim, como que funciona a organização hoje da galera? A gente tem a Sociedade Brasileira de Matemática, que talvez seja digamos, a instituição que nos representaria. Não tem como a gente não falar do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que apesar de não ser digamos, uma sede dos matemáticos no Brasil, ela não é isso, mas é um instituto de grande porte no Brasil, é um instituto assim de qualidade em pesquisa de nível mundial. Então, eu acho que até vale a pena falar isso para vocês, que existe a Organização Mundial de Matemática, isso existe. É até aquela que entrega a medalha Fields de 4 em 4 anos. A medalha Fields é tipo Nobel na matemática, né? A gente não tem Nobel. E depois pesquisa a história por que não tem Nobel de matemática. Né? Vocês vão rir bastante. Envolve relações extraconjugais. A matemática tem várias outras histórias interessantes. Ninguém sabe se é verdade ou não, mas enfim, depois a gente pode contar essa fofoca. Mas assim, e na Organização Mundial da Matemática, que eles organizam o Encontro Internacional de Matemática, que acontece de 4 em 4 anos, aconteceu aqui no Brasil em 2018, e a gente tem um medalhista Fields, que é o Arthur Ávila, mas o principal que eu gostaria de dizer é que o Brasil está no G1 da pesquisa mundial em matemática, junto com outros 10 países. E talvez não, é o único país que está no grupo de elite e que passou pelos 5 grupos. São 5 grupos no mundo. Tem o G5, G4, G3, G2, G1. E nós estamos no grupo de elite na pesquisa mundial em matemática. E a gente deve muito isso ao INPA no início, porque lá na década de 50 eles resolveram, né, levar a sério essa questão. Então houve muito trabalho duro para a gente poder conseguir isso. O INPA era o único lugar, basicamente, na década de 50 que tinha um curso de matemática. E aí ele mandou os seus alunos para estudar fora, para voltar para o Brasil e meio que disseminar a pesquisa em matemática no Brasil. Isso foi muito importante, porque hoje a gente tem vários mestrados e doutorados no Brasil todo. Então, é claro, o fato disso ser disseminado no Brasil todo é o que torna a pesquisa em matemática no Brasil tão forte, é muito forte, e a qualidade da nossa pesquisa, ela é de tipo qualidade de exportação, digamos assim, é top, né? A nossa pesquisa matemática é top 1 mesmo, no mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Matemática. Então, isso é uma coisa que a gente tem bastante orgulho. Claro, hoje a gente tem várias instituições agora que são, digamos, no mesmo nível do INPA, né, em termos de pesquisa. A gente tem o INPA, a Unicamp, o ICMC, lá em São Carlos, que foi onde eu fiz o doutorado, a UFRJ, a UNB. Então, são locais de destaque no Brasil. E tem outras universidades também, que talvez não são conceito 7 na CAPES, mas que são excelentes também. A UFMG, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Paraná, a Federal da Paraíba, a Federal da Bahia. Então, são lugares, e eu estou esquecendo de algum lugar aqui, com certeza, a Federal do Ceará. Então, a gente tem pesquisa de ponta em matemática no Brasil inteiro, basicamente, sabe? Então, isso é uma coisa excelente. A gente tá, então, assim, apesar de nos níveis iniciais a gente ter um problema gravíssimo de ensino de matemática, mas na ponta a gente tem assim, pesquisas muito boas, de qualidade internacional, e assim, isso só nos motiva a tentar melhorar a qualidade do nosso ensino básico, né? Porque com o ensino básico ainda andando ali, ainda engateando, a gente conseguiu chegar nesse nível. Com certeza, se a gente tiver uma melhoria no ensino, uma melhoria sistemática, até mesmo do conteúdo que é ensinado em matemática, a gente não tem ideia onde nós podemos chegar. Então, o povo brasileiro é muito criativo, um povo muito inteligente, e talvez colocado na direção correta, a gente tem tudo para ser maiores ainda do que somos, sabe? Para ter mais gente trabalhando, porque com certeza temos muitos talentos perdidos por aí, que poderiam estar dentro da universidade, dando a sua contribuição, e infelizmente, muitas vezes esses talentos são perdidos, e isso não acontece só em matemática, eu tenho certeza que isso acontece na área de vocês também, em outras áreas do conhecimento, com certeza absoluta. Então, a gente precisa realmente lutar para que as pessoas tenham acesso, né, à educação, acesso ao ensino, para que a gente possa realmente ser melhores do que somos em tudo. Olha só, novamente algo em comum entre as duas áreas, porque o INPA e o ICMC também são referências na área de desenvolvimento de aplicações, de tecnologia, e
informática no geral, né? O próprio currículo de ciência da computação que a gente elaborou tem várias matérias de computação que são do canal do IMPA e do ICMC. Legal. Ótimo. Então, são referências também na nossa área. Sim. E é legal saber que a gente ainda tem esse mesmo link aí, né? Aproveitando Massa. um pouco para falar sobre essa relação de ensino básico com ensino superior, quais seriam as dicas que tu gostaria de deixar para quem vai começar agora a estudar essa parte de matemática aí, seja pelo nosso currículo, seja na graduação, seja em algum outro lugar? Eu acho assim, se você for fazer qualquer curso naquilo que a gente chama, naquilo que a gente chama de maneira, dando um atalho, né, que a gente chama de exatas, então, matemática, física, química, estatística, qualquer engenharia, ciência da computação, e talvez eu estou esquecendo de algum aqui, basicamente no início de qualquer um desses cursos, vocês vão estudar uma coisa chamada cálculo diferencial integral 1, que é o cálculo 1, e geometria analítica / álgebra linear. E como professor, esse semestre, por exemplo, eu estou dando álgebra linear na engenharia civil e na engenharia elétrica. No semestre passado eu dei cálculo 1, né? Varia de semestre para semestre. Mas como alguém que já dá aula nisso há um bom tempo, eu acho que um dos assuntos principais que o aluno que vai nisso, que pensa em fazer uma graduação na área de exatas precisa ter, independente do que você for escolher, é conhecer muito bem o conteúdo de funções de uma variável, aquela parte inicial de teoria de conjuntos também, saber o que é o conjunto dos números naturais, o que é o conjunto dos inteiros, dos racionais, dos números reais, aquela coisinha básica da aritmética de se somar fração, essas coisas bem simples, simples não, as coisas mais básicas, né? Simples é uma palavra que às vezes pode soar um pouco pejorativa, enfim, uma série de razões, mas são coisas mais básicas, no sentido de serem fundamentais, que a gente precisa partir daquilo para que a gente consiga construir os outros conhecimentos. Então, no curso de cálculo 1, vocês vão estudar funções de uma variável real. E aí tem algumas funções que são mais importantes, são as funções polinomiais. Começa com as funções do primeiro grau, aí as funções do segundo grau, né, que tem a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Aí você estende isso para qualquer polinômio. Então, aí a gente tem as funções polinomiais. É bom saber o que é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz enésima, um pouquinho de função exponencial, funções logarítmicas, as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Então, assim, se fizer uma boa revisão nisso, se você fizer uma boa revisão no estudo de funções, em geral, aquela parte básica, e estudar esse tipo especial de funções, as funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, isso não é pouca coisa, tá? Não estou querendo dizer que isso é pouca coisa, mas, assim, basicamente é disso que a gente parte para começar um curso de cálculo 1. Eventualmente, dependendo do curso onde você entra, o colegiado daquele curso pode sentir a necessidade de colocar esse assunto mais básico no próprio currículo, na própria ementa do curso de cálculo 1. Algumas disciplinas fazem isso, não são todos os lugares. Vão ter lugares onde o professor vai partir do princípio que você já sabe isso, e aí ele vai começar lá em limites logo, e vão ter lugares em que o colegiado já percebeu uma certa deficiência média dos alunos nesse assunto, e já incorporou alguns desses assuntos na ementa do curso para o professor fazer essa revisão. Eu, como professor, eu já passei pelas duas situações. Dependendo de onde eu dou o cálculo 1, a ementa tem essa parte básica, não tudo, né, mas uma parte inicial ali, para dar uma pincelada rápida, e tem também, tem ementas onde você já começa logo em limites. Então, isso vai depender muito. Então, como isso vai depender do lugar, do colegiado do curso, enfim, como que eles articularam isso, a dica que eu dou realmente para aprender álgebra linear e cálculo 1, o mais importante que você precisa saber, assim, você precisa revisar, se você ainda tem algum problema no aprendizado dessas coisas, é funções, estudo de funções. Eu acho que função é o conceito mais importante de matemática, como um todo. É uma opinião minha, mas eu acho que é. Em qualquer lugar que você vai ver uma função lá. Sim, para álgebra linear seria interessante saber um pouquinho de geometria analítica, saber vetores ali no plano, um pouquinho de matrizes, né, multiplicar matrizes e tal, essas coisinhas, resolver sistemas lineares com poucas incógnitas e essas coisas, porque isso vai ser importante. Mas a dica que eu dou é essa. Eu até fiz uma thread lá no Twitter falando sobre essas coisas, então, dando alguns conselhos com relação a isso, porque eu até fui um pouco mais enfático em algumas coisas que eu defendi lá no Twitter, que assim, se o ensino médio se ocupasse de estudar, de ensinar para os alunos, ensinar bem feito, funções,
trigonometria e matrizes, assim, já era meio caminho andado, sabe? Tem muita coisa ali no ensino básico, por exemplo, PA e PG. Sabe? Eu não estou dizendo que isso é inútil, mas eu estou dizendo que isso dá para você aprender se um dia você for usar de maneira mais específica. Existem coisas mais importantes que muitas vezes são deixadas de lado por outras que são mais mecanicistas, só para ver se o aluno faz uma conta ou outra ali, mas que não agregam muito, né? Não agregam muito no conhecimento como um todo. Então, um aluno sair do ensino médio sabendo qual é o enésimo termo de uma PA, mas não sabendo o que é uma função, isso é muito problemático. Isso é uma questão de prioridade. Então, o conceito de função é importantíssimo. Eu não estou dizendo que eu tenho todas as soluções, tá, gente? É um problema sério isso. Você montar a grade no ensino superior e no ensino básico é um problema grave. Eu não estou trivializando esse problema, não. É um problema difícil de lidar, porque você precisa escolher coisas para entrar e coisas para sair, porque não vai ter como ensinar tudo. Então, isso sempre é um problema difícil de lidar. Mas o conselho que eu dou para quem está assistindo aqui, para quem está conversando com a gente aqui e quer fazer um curso de exata, aprenda funções. Pelo amor de Deus, aprenda funções, porque isso vai ser fundamental em qualquer coisa que você for fazer. Cara, eu vou te dizer que todo matemático é honorariamente um programador, então, porque pro nosso curso, a base que a gente tem é funções, conjuntos e álgebra linear. Foi isso. A gente programa de maneira, a gente programa de maneira abstrata. Essa é a diferença. Inclusive, durante a graduação, eu cheguei a ser professor assistente de álgebra linear, porque foi uma das minhas matérias preferidas da universidade, ao longo do curso, assim, e eu acabei me candidatando. Sim. Cara, muito bacana mesmo. E assim, agora partindo para um assunto um pouco mais fora, assim, de seriedade, para dar uma dica aí de filmes, livros, coisas que tu curte sobre matemática para o pessoal se inspirar. Bom, tem os clássicos, né? Só, é Uma Mente Brilhante, acho que todo mundo viu, né? Foi muito legal. E conta um pouco da história do John Nash e dos desafios que ele tinha, com alguns problemas psicopatológicos que ele tinha, mas é um cara fantástico. Inclusive, esteve aqui no Brasil várias vezes, né, na USP, então é um grande matemático, o John Nash. Tem um filme O Jogo da Imitação, vocês provavelmente já viram, que é clássico também do Alan Turing, é uma história linda, com uma atuação primorosa do Benedict lá, então fantástico. Eu fiquei revoltado porque não ganhou o Oscar naquele ano, mas, enfim, estava disputando com outro grande filme também, que, se eu não me engano, foi A Teoria do Tudo, né? Então, era difícil. Mas acho que não foi nenhum dos dois que ganhou o Oscar, né? Mas eu acho que o Oscar de melhor ator foi para o que interpretou A Teoria do Tudo. Enfim, mas é um filme muito bom. Tem Um Homem que Viu o Infinito, que é do Ramanujan, se eu não me engano. É um filme muito legal. Deixa eu ver. Tem um filme, cara. Deixa eu vou lembrar o nome dele agora. Ele conta a história do Ulam, que foi um matemático, um topólogo, muito legal. Mas esse eu vou ter que passar o nome depois, que eu não estou lembrando o nome. Tranquilo. E um livro, que se vocês... É um livro que conta a história do último teorema de Fermat. O título é esse, O Último Teorema de Fermat. É um livro fenomenal do Simon Singh. É um livro que conta a história do problema do último teorema de Fermat, mas ao contar a história do último teorema de Fermat, você vai ver que esse é um problema que quase que se confunde com a própria história da matemática. Quando você vai contar a história do último teorema de Fermat, você acaba contando a história da matemática. Que é um filme, que é um livro fenomenal, e é coisa de filme mesmo, porque você vê um menino, que foi o Andrew Wiles, que entrou na biblioteca com 10 anos de idade e lidou com esse, e viu esse problema que foi posto, né? Será que x ao cubo mais y ao cubo é igual a z ao cubo com x, y inteiros? Existem x, y e z inteiros que obedecem uma equação como essa? Claro, né? Sem nenhum deles ser igual a zero, porque o problema fica trivial. Aí, bom, talvez alguém não conheça, né? Isso virou um problema porque o Fermat colocou lá no cantinho de um livro que ele estava rabiscando, ele encontrou uma demonstração maravilhosa de que não era possível encontrar números inteiros satisfazendo uma equação como essa, só que ele falou que as margens eram muito pequenas para conter a demonstração. Então, ele mandou essa, né? Ele realmente usou essa. Ele falou que tinha uma demonstração, mas não cabia lá. E como tudo que o Fermat fez, ele não era um matemático profissional, ele era um juiz, e fazia brincadeiras de matemática, assim, riscando livros e estudando. E as anotações dele
viraram ou teoremas ou conjecturas ou foram refutadas. E essa ninguém conseguiu nem refutar e nem provar por 300 e poucos anos. E virou um problema sério. É um problema muito insano, porque você consegue enunciar ele de maneira muito simples. Não é uma conjectura que envolve objetos matemáticos mais sofisticados. Não, não é. É uma coisa... Você consegue enunciar ele para alguém que aprendeu só multiplicar. Pronto, você já consegue enunciar. Só multiplica, pronto. Você já sabe enunciar o problema. Isso ficou muito tempo sem demonstração. E aí o Wiles viu isso quando ele tinha 10 anos de idade numa biblioteca, falou, cara, eu quero estudar matemática para tentar resolver esse problema. E 30 anos depois ele resolveu. Assim, então, foi fenomenal. É de filme a história. Então, assim, é muito, muito, muito fascinante. Tem a história do Galois, que é uma história muito linda também e muito... Talvez eu acho que eu fico revoltado que não tenha um filme do Galois até hoje, porque eu acho que talvez seja a história mais fascinante de um matemático mesmo, que morreu num duelo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, mas é interessante conhecer o contexto onde ele estava também. Então você tem muita coisa, tem muita coisa interessante. Eu dei uma palestra, essa tem no canal no meu canal no YouTube. Foi uma palestra que eu dei aqui nos seminários do mestrado aqui em matemática, contando um pouco do desenvolvimento da linguagem de geometria algébrica. Essa história também é fascinante, porque você vai ver matemáticos que estavam trabalhando escondido dentro de campos de concentração nazista, sabe? Então, o Grothendieck, que foi o cara que foi muito disruptivo na teoria de geometria algébrica, teve o pai que foi morto no campo de concentração, ele, com 11 anos de idade, fugiu de um campo de concentração nazista. Então, você começa a ver o que é óbvio, mas que muitas vezes a gente não percebe, que a história da matemática ela se entrelaça com a história da humanidade, porque matemáticos são seres humanos que estão vivendo entre nós, não são ETs iluminados que estão em algum lugar. Não, está aqui. E a história da matemática é como a história da humanidade, ela se entrelaça com os grandes acontecimentos da própria humanidade. Então, é uma história que vale a pena ouvir um pouco a respeito, você fica fascinado. É isso, tem muita coisa. Tem um livro, O Valor da Ciência, do Henri Poincaré, também é um livro fenomenal. E esse, para qualquer ser humano que se interesse por qualquer área do conhecimento, assim, é um livro que ele vai defender o valor da ciência, ele vai defender a epistemologia científica, então vale a pena ler. É um livro pequenininho, você não vai demorar muito tempo para ler. Mas ali, por exemplo, ele já tem os primeiros insights da relatividade restrita, que é dele, não é do Einstein, em princípio, tá? Quem pensou na relatividade especial primeiro foi Poincaré. Depois o Einstein pensou. O que é do Einstein mesmo, é bom que isso se diga aqui, é a relatividade geral. Ali é mérito total dele mesmo, quando ele percebeu que a gravidade poderia ser uma manifestação da curvatura do universo. Isso é dele e, assim, é uma coisa absolutamente brilhante. Mas a relatividade restrita, né, que é a constância da velocidade da luz, é uma coisa já que o Poincaré pensava lá no final do século XIX, e ele deixa isso claro nesse livro que é anterior aos trabalhos do Einstein. O Einstein tinha uns defeitos de não citar as fontes dele. A ciência tem as suas vaidades também, tá, gente? A ciência não... Vocês sabem disso, mas talvez alguém que está ouvindo a gente possa achar que a ciência é um local isento, onde as pessoas não têm vaidade. Não, são seres humanos, com todas as suas idiosincrasias e suas vicissitudes, enfim. É isso. Aproveitando então, já vou lançar a pergunta que o Emil Liffer lançou depois. Eu sou horrível em matemática, dá para aprender desde a base com esse currículo, é um pouco mais avançado. Vamos adaptar um pouco a pergunta, né? A gente inicia agora o currículo de matemática que a gente organizou, então, justamente com o curso do Thiago, que é a parte de ingredientes básicos para o cálculo. Teoria dos conjuntos, lógica e matemática discreta, geometria analítica e algoritmos em Python, que grande parte de vocês, inclusive, imagino que conheçam. Uma pergunta, Thiago. Assim, do que a gente aprende no ensino médio, assim, partindo do início, assim, até o início da introdução ao cálculo, é muito difícil chegar até lá? É porque, para responder essa pergunta, depende do tanto de conhecimento prévio que você tem. Se realmente existir uma ausência, vou colocar assim, né? Eu acho que deficiência é uma palavra forte. Se existir ainda uma ausência de domínio em algumas coisas, pode ser que não vai ser, talvez a palavra não seja difícil, mas eu acho que vai demorar mais um pouco. Porque você vai ter mais coisas, mais gaps ali para poder preencher. Então, assim,
vai ser difícil na mesma proporção que você tiver muitos gaps para preencher. Esse é o ponto. E matemática, como quase tudo na vida, é uma coisa que se constrói em cadeia, né? Então, para você chegar num certo ponto, você tem que ter alguns gaps que foram preenchidos anteriormente. Porque se tiver algum gapzinho aqui atrás, alguma explicação aqui na frente não vai ficar muito clara. Então, se tiver muitos gaps, naturalmente vai levar mais tempo para você preencher, porque tem mais coisa para fazer. Mas os assuntos individualmente, eu tendo a pensar que não são tão difíceis. E, claro, né, alguém vai falar, mas você fez matemática, né? Claro que você vai achar que não é difícil. Mas eu acho que muitas vezes criou-se essa cultura, né? Assim, ao primeiro momento que você sente que você não entendeu, você já acha que você não vai entender nunca. Gente, isso acontece comigo até hoje. Eu estou lá tentando ler um artigo para entender um insight que o cara teve, às vezes eu fico um tempo muito grande para poder entender o que ele fez. Isso ainda acontece. Agora, a gente precisa entender que algumas coisas vão levar tempo mesmo, para você amadurecer. Você vai ter que ler uma vez, ler de novo. Aos poucos, a sua mente vai amadurecendo, você vai entendendo algumas coisas um pouco mais rápido, especialmente se for uma coisa que você viu muito. Às vezes a gente precisa de um tempo mesmo. Sabe? Eu não consigo te explicar psicologicamente por quê. Tem um livro que explica um pouco de maneira legal, que é a psicologia da invenção na matemática, do Jacques Hadamard, que era um matemático lá do século XIX ou XX, se eu não me engano. É um livro fenomenal, mas assim, o porquê que às vezes leva um tempo maior para alguém, menor para outro, ou a mesma pessoa às vezes entende rápido um assunto e mais devagar outro, eu não consigo responder essa pergunta. O fato é que isso é um fato, né? Isso de fato é uma realidade. Mas assim, tentem não criar barreiras iniciais. Sabe? É o que eu tento falar para os meus alunos. Professor, não consegui entender isso daqui, não vou entender nunca. Não. Esse passo de você inferir que porque você não entendeu aqui, você não vai conseguir entender nunca, não existe uma implicação lógica correta nisso aqui. Porque a maioria de nós já não entendeu uma vez e depois entendeu. Então, isso não é um teorema. Você não entendeu uma vez implica que não vai entender nunca. Isso não é um teorema. Isso não é um dado da realidade. Então, assim, não entendeu uma vez? Lê de novo. Às vezes você vai até dar um tempo mesmo. Levantar da cadeira, tomar uma água, pensar em outra coisa, andar de bicicleta, jogar uma bola, enfim. Fazer qualquer outra coisa e voltar depois, porque a sua mente continua trabalhando no subconsciente ali. Então, tentem não criar resistências iniciais à matemática. E isso é uma coisa muito comum na nossa cultura. Toda vez que alguém me pergunta o que você trabalha, eu falo que eu sou professor, não falo de quê. Mas aí, às vezes, alguém insiste, né? Mas de que você dá aula? Matemática. A maioria das respostas que eu ouço matemática é muito difícil. Assim, então, isso é uma coisa que está meio disseminado na sociedade. E o que eu posso afirmar, assim, matemática é tão difícil quanto qualquer outra coisa do conhecimento humano. A gente vai precisar de sentar, de ter uma disciplina para estudar, algumas horas por dia. A gente vai ter que lidar com o fato que algumas vezes a gente não vai entender e que a gente vai ter que ler de novo e entender. Isso não é só com matemática, são com várias coisas. Só que matemática criou essa cultura de que não, é muito difícil, eu não consigo entender nada disso, são só letras que não fazem sentido. Não, calma. A gente tem que ir com calma. O que essas letras estão simbolizando, sabe? Aquilo é uma linguagem. E você tem que se adaptar a essa linguagem, o que ela está tentando informar. Mas a minha principal dica é não vá além não ache que ela é mais difícil do que ela é de fato. Tá? Porque senão a gente cria uma barreira psicológica que aí já era. Você não vai aprender. Isso vai ficar difícil de aprender mesmo. Porque você já vai sentar condicionado com essa dificuldade. Aí não tem jeito. Inclusive tem uma frase muito bonita que o seu colega, que inclusive é professor no IMPA, o matemático que faz stream aqui no Twitch, ele falou uma vez na stream, eu lembro que era sobre a dificuldade de matemática, né? E ele falou que, cara, aprender matemática é como aprender música. Sim. Então o que acontece? Quando tu vai aprender música, tu aprende nota, tu aprende acorde, para depois tu começar a tocar. Tu não vai sair tocando bar no primeiro dia. Exato. Então, primeiro tu decompõe as partes pequenas, então tu vai aprender as coisas que compõem a complexidade maior. Sim. E aí quando tu domina aquelas coisas que parecem elementares, depois tu consegue, o complexo parece natural, o complexo parece que faz sentido, né? Sim, eu acho que quem já aprendeu violão sabe muito bem o que é isso, porque assim, eu toco um pouquinho, né? Então, no início, quando você está aprendendo, você vai juntando, tipo, de um acorde para o outro, você não consegue mudar de uma vez. Você está lá quando você toca,
aí você junta os dedinhos aqui, aí toca de novo, e o som sai feio, porque o dedo tá mascado, você não prende a corda, com o tempo você aprende que não é nem questão de força, né? O jeito de apertar a corda ali para o som sair limpo, sair aquele som gostoso. Então, no início sai aquele som feio, mascado, mas de repente, se você tiver mais persistência, você começa a perceber, o som está um pouquinho mais limpo agora, eu nem estou fazendo mais força. É só mesmo porque criou-se uma memória mecânica aqui que já está indo mais naturalmente. E é isso, com o tempo vai ficando mais natural. Perfeita a analogia dele. Eu achei muito bonito também. Aproveitando que a gente está quase chegando lá na 1 hora, se o pessoal quiser te encontrar, ele te encontra onde? Bom, as minhas redes sociais, eu uso mais o Twitter mesmo, eu até tinha Instagram e Facebook. Eu ainda tenho Facebook, mas quase não faço nada lá mais. No Instagram eu desativei, porque realmente não usava, não é uma plataforma que eu gosto muito, pessoalmente. O Twitter eu acho legal, eu gosto bastante, sou bastante ativo lá, reclamando do Vasco. Agora mesmo já descobri que acabou de subir, né? Acabou de subir, junto com esse aqui, ó. Aqui, ó. Opa, a gente estava junto nessa. Nosso lugar é na Série A, Matheus. Nosso lugar é na Série A, time grande na Série A. Bom, eu estava aqui assistindo de ladinho aqui, eu já estava comemorando internamente aqui. Então, assim, eu vou reclamar do Vasco lá, mas falo raramente, mas assim, sempre que posso falo algumas coisas sobre matemática. Então, eu coloquei aqui o perfil, né? Tá, é Thiago_F Silva, se quiser me encontrar lá. E no YouTube tem lá o Matematiago, que é um nome que depois eu me arrependi, porque, que trocadilho ridículo, enfim, mas tudo bem, essas coisas acontecem. Mas tá lá também, vocês podem encontrar. Eu confesso que, por enquanto, já tem algum tempo que eu não coloco nenhum vídeo novo, mas por conta de outras coisas que eu preciso ainda me organizar, porque depois que voltou presencial, voltou algumas coisas que demandam tempo, né? Você tem que ir no lugar, voltar, então, e agora eu estou também com um aluno terminando o mestrado, então o tempo já fica um pouco mais puxado, mas o ano que vem eu quero pelo menos criar uma rotina ali de eu não vou, porque na época da pandemia eu postava vídeo todo dia, literalmente, todo dia. Era o que eu estava conseguindo fazer, né? Mas no ano que vem eu pretendo criar uma constância ali, não todo dia, mas pelo menos um vídeo ali por semana, um vídeo por mês, talvez um por mês no início, depois vou tentando aumentar a regularidade, mas assim, já tem alguns conteúdos ali interessantes, você vai encontrar um curso de cálculo 1 quase completo, você vai encontrar algumas coisas de álgebra linear, aí a maioria das coisas que você vai, além disso, aí eu já fiz pensando no curso de matemática, nas disciplinas do curso de matemática, mas assim, eu tenho recebido feedback de alunos de outras disciplinas alunos de outras graduações que assistem também coisas que supostamente era só para graduação em matemática, porque às vezes você pode fazer uma optativa, então numa disciplina que não é exatamente do currículo do seu curso, você pode fazer uma optativa. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina que está estudando física lá na Itália, ela mandou um comentário lá, tipo, agradecendo o vídeo. Então, fiquei super feliz, primeiro porque está lá na Itália, né? Então, muito legal. E segundo, porque está fazendo física e está estudando aquele conteúdo. Então, assim, eu fico muito feliz, para mim, é muito, muito, muito recompensador quando eu vejo esses depoimentos. E também é uma maneira de eu divulgar esse tipo de conteúdo que é menos visto, digamos assim. Especialmente os conteúdos que são restritos mais ao curso de matemática. Porque, como tem pouca gente que estuda, é natural que demore mais a ser divulgado, tenham menos pessoas que possam gastar um tempo nessa divulgação, né? Então, eu acho que é um trabalho importante nesse sentido também, para as pessoas, olha, então matemática faz isso, né? Não é ficar fazendo conta igual um maluco, ficar fazendo contas aleatórias. Não, gente, não é. Matemática não é isso, não é fazer contas aleatórias. A gente precisa fazer conta, não estou dizendo isso. Mas a conta vai ser o meio, o fim é outro, o objetivo é outro, a gente obter verdades. Um dia desse eu estava dando aula de álgebra linear e falei para os meninos, olha, tá vendo esse teorema aqui? Ó? Esse teorema dá uma maneira massa para a gente encontrar a inversa de uma matriz com um algoritmo que economiza um custo computacional gigantesco. Eu falei com eles. Porque, assim, mesmo que você coloque um computador, esse teorema que garante que o computador pode fazer esse algoritmo, e ao invés de um computador levar 3 dias processando, ele vai demorar talvez 1 hora processando. Então, assim, a teoria matemática muitas vezes vai ser importante para você criar um algoritmo mais inteligente,
onde ele vai poder descartar muito processamento ali que é desnecessário e fazer uma coisa factível. Então, matemática também é isso, do ponto de vista utilitarista da coisa. Matemática também é importante para isso, para a gente ter uma teoria que garante que esse algoritmo que é meio burro, ou que é muito, ele faz muita coisa, ele tem que testar muita coisa, você pode limpar 80% da sujeira e deixar ele só, você diminui o raio de ação onde ele precisa atuar, que ali já a resposta que ele precisa encontrar está num círculozinho muito menor do que era antes. Então, você restringe o raio de busca, você tem várias aplicações para isso. Né? O pessoal da estatística, por exemplo, aí eu já não entendo nada mesmo, mas o pessoal da estatística é muito fera nisso. Eu tenho que fazer a minha culpa que no meu curso de graduação, essas cadeiras de matemática como matemática discreta, álgebra linear e também estatística eram todas partes dos primeiros semestres ali. Sim. E eu, na época, era um pouco averso a estudar isso, porque eu achei, nunca vou usar. Mas é normal. É engraçado isso, porque depois, atuando no mercado, eu comecei a sentir falta disso de um jeito que eu não consigo nem explicar, assim. E eu acho que, inclusive, foi uma das coisas muito boas de eu ter feito do meio do curso essas disciplinas, porque eu já comecei a entender a dor, que é não compreender essas coisas, que inclusive são, que nem eu falei antes, a fundamentação da computação vem disso, não adianta. Camila, é muito importante você falar isso, porque, assim, especialmente depois da computação ficar popularizada, criou-se uma ideia entre os alunos, muitas vezes isso é disseminado, que é assim, cara, para que eu vou aprender o cálculo e álgebra linear se depois eu vou usar um software para resolver tudo para mim? O problema é que muitas vezes você vai tentar resolver um problema que não tem solução ainda. Esse é o ponto. E aí você vai ter que... E aqui eu não entendo nada do assunto, mas eu imagino que você vai ter que lidar com um problema, você vai ter que olhar para o problema que não tem solução ainda e você vai ter que pensar em maneira de resolver ele. Primeiro num papel, para depois você adaptar aquilo numa linguagem de máquina, numa linguagem de programação, para o computador fazer aquilo para você. E nessa parte vai ter que entrar matemática, não tem jeito. Então, eu falo com os alunos, gente, olha só, a gente precisa ter um pouco de humildade intelectual. O que é isso? Eu não estou dizendo que quem fez doutorado, ele não erra. Nós erramos pra caramba. Então, assim, os professores, eles podem ser questionados? Devem ser questionados. Claro que devem ser questionados. Mas o que eu falo com eles é o seguinte, olha, especialmente quando eu estou dando aula na engenharia, essas coisas, né, ciência da computação e tal, não é o departamento de matemática que define o que eu vou ensinar para o aluno de engenharia da computação, para o aluno de engenharia elétrica, para o aluno de ciência da computação. Não é. É o colegiado do curso de vocês que decidem isso. A gente vem aqui cumprir um trabalho. A gente vem aqui obedecer uma ordem, entre aspas. Eles falaram, olha, eu quero que os meus alunos aprendam isso. Ensine eles. Você ensina isso para eles, para mim, por favor? Eu vou precisar que eles aprendam isso para a gente poder avançar com eles lá na frente. Então, eu falo com eles, olha, foram pessoas que são, assim, que têm uma formação sólida na área de vocês, que fala comigo e com vocês que vocês precisam aprender isso. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar isso passivamente, nunca questionar nada. Não estou dizendo isso. Mas eu acho que é razoável a gente ter um pouco de humildade intelectual, ainda mais a quem está começando no curso, e pensar, cara, esses caras, eles já passaram, eles têm mais tempo nessa estrada do que eu. Pode ser que lá na frente eu consiga dar minha contribuição? Claro. Se você for para a acadêmica, faça isso, por favor. Mas, assim, por enquanto, eu acho que digamos que a resposta mais razoável é eu vou ouvir eles. Eu acho que é razoável. Eu vou ouvir eles. Eles estão falando... Eu estou me colocando no lugar do aluno, né? Eu ainda não sei onde eu vou aplicar isso, de fato. Não sei, estou começando agora. Mas tem alguém... Tem não só uma pessoa, mas só um colegiado de 20, 30 professores. Esses caras conversaram entre eles e vocês não têm a menor ideia do quão difícil é você sentar com professores para montar uma grade. A gente discute... Ao ano passado, a gente fez isso no nosso departamento do bacharelado em matemática. Um querendo colocar uma coisa, um ou outra, porque assim, não dá tempo de estudar tudo que precisa. Então, assim, foi uma discussão que ela não foi uma reunião só, ela amadureceu de várias discussões. Então, esses caras discutiram entre eles, chegaram num consenso de que isso é o importante para vocês. Então, é uma questão de humildade a gente, por um momento, aceitar isso e, assim, vou aprender isso. Isso foi dado para mim, eu vou tentar aprender. Vão ter as dificuldades naturais, mas é razoável não ficar questionando já de cara para que eu vou... Não agora. Talvez se você depois... Você pode fazer o curso todo,
Aí você entra na área acadêmica e você pode pensar realmente, nossa, mas tinha um negócio específico lá que realmente não vi por que isso era importante. Aí você conversa com os colegas, porque talvez você não viu, porque você foi para outra área. Mas aí, se você chegar a conversar com os colegas e sentir um certo consenso de que aquilo não foi necessário, aí ok, você pode chegar na reunião pessoal. Eu percebi que isso daqui não parece não ser tão interessante para a gente. A gente pode conversar sobre talvez retirar isso? Ok, mas o momento não é quando você está com um aluno no primeiro período, sabe? A gente precisa ser humilde. A gente precisa ser humilde. Então, assim, vocês aqui, por exemplo, eu estou no meio de pessoas que mexem com ciência da computação. Se vocês falarem algo para mim sobre ciência da computação, a minha primeira atitude não é aceitar de maneira passiva, mas assim, cara, o Camilo e o Matheus estão nessa há mais tempo que eu. Então eu vou dar ouvido porque esses caras estão falando, eles entendem no assunto. Depois eu posso até ver uma segunda opinião, alguma coisa, mas isso diz muito sobre uma postura que nós precisamos ter de honestidade e de humildade intelectual. Todos nós precisamos, independente do nível onde você está. Tá? Eu vou assistir, eu agora estou entrando numa pesquisa que é numa área que eu não domino muito. Eu vou sentar lá com o meu caderninho e vou deixar o meu colaborador me ensinar. Eu não sei, sabe? Isso não acaba quando você faz um doutorado. Isso é algo para a vida. E não só na vida acadêmica. Eu acho que quando você vai para o mercado também, você entra numa empresa, você vai, pensando num cenário ótimo, você vai chegar lá trabalhando com alguém que já está ali há um tempo, e não é que essa pessoa é perfeita, mas a sua postura inicial vai ser de chegar mais pianinho, mais tranquilo, ouvir o que o cara tem a dizer, sentir o cenário, sentir a cultura local ali, para depois, claro, dar as suas próprias contribuições. Mas foi muito importante o Camilo falar isso, gente, porque não entrem na universidade, claro, você pode questionar, não estou dizendo isso, mas já não tenta já metendo o pé na porta, assim, já querendo questionar tudo, porque você não está vendo um horizonte de aplicação. Calma, às vezes é porque vai levar um tempo para você ver mesmo. Mas, por enquanto, tente aprender aquilo que foi colocado diante de vocês, tá? Teve muita gente que pensou naquilo. E é justamente isso mesmo, porque a gente, por exemplo, no meu caso, eu entrei na faculdade tendo vindo já atuando no mercado, né? Uhum. Só que a visão que faltou foi que a minha visão era muito focada no que eu já fazia. Uhum. E quando abriu novas oportunidades de eu ir para outras áreas, como no meu caso foi análise de dados, quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber a importância daquilo que eu estava deixando de lado, porque no horizonte próximo não era importante, sabe? Uhum. Sim. E às vezes nem é tão distante assim, né, Camilo? Eu estou em TCC agora também, e a gente está trabalhando bastante com algumas probabilidades, algumas estatísticas, né? E, bom, eu sou apaixonado por cálculo desde muito cedo, né? Então, cálculo 2 para mim foi um terror, assim, mas me dediquei muito por fora para complementar isso. Confesso que justamente o debate inicial aqui da nossa live faz bastante sentido, né? O meu ensino básico não foi dos melhores, então acredito ter perdido muito ali, não tinha acesso ainda à internet, era mato ainda, estava começando a engatinhar, né? Então, a gente está usando agora, por exemplo, no nosso TCC, muita coisa que eu usei lá em estatística, né? Muita Sim. coisa de álgebra linear também, né? Então, a gente está chegando agora no final, nem é depois da graduação. Muito claro, bom. no mercado de trabalho a gente usa também, né? Mas estou chegando no meu trabalho de conclusão, eu estou precisando daquilo lá. Então, Sim. e aí? E se eu deixei de lado, bom, daí eu me ferro agora. Exato. Eu brinco com os alunos. Eu brinco com os alunos. Sempre quando eu vejo eles torcendo o nariz por uma coisinha que aparentemente é um pouco mais difícil, é porque leva um tempo para amadurecer. Mas eu brinco com eles. Olha, gente, a gente não está com internet porque o ser humano na matemática parou na fórmula de Bhaskara, não, sabe? O Google é resultado, eu sempre cito esse exemplo para eles, né? O Google é resultado de uma tese de doutorado de Stanford que usa diagonalização para aprimorar o algoritmo de busca. Claro, né, que não é só isso, né? Mas assim, lá no cerne da coisa, a matemática que aparece é uma álgebra linear dali, um pouco mais sofisticada, mas que no fundo é isso. Então a gente não avançou até onde nós estamos agora, e pesquisas não são financiadas tanto por entidades públicas e privadas, só porque o matemático quer ficar lá procurando coisas belas e verdades absolutas. Eu adoro, mas eu sei que a minha bolsa de doutorado não foi paga porque eles querem me ver feliz estudando matemática pura. Não, a gente sabe que existe um interesse, e ok, esse interesse é legítimo,
existe um interesse em desenvolver ciência, conhecimento, para que no futuro essas coisas possam ser aplicadas para o aumento do nosso conforto, né, como sociedade, como ser humano, para a melhoria da sociedade, enfim, para que todos possam ter uma vida melhor. Mas, assim, a gente precisa, isso é necessário, então a gente precisa avançar com conhecimento, porque muitas vezes existe um choque, que às vezes o aluno tirava notas excelentes, né, de matemática no ensino básico, e toma aquela primeira porrada. Já aconteceu muito comigo isso, assim, aluno que fica triste, dá para ver que era aquele aluno nerdzinho, né, do ensino básico, e que fica todo triste, aí às vezes vem conversar comigo, eu falo, calma, cara, isso acontece, eu já tive aluno que zerou a primeira prova e fechou as 2 últimas, sabe? Então, porque tomou aquele baque mesmo, existe é normal, existe essa diferença de ritmo de estudo e tudo mais, mas assim, a gente precisa aprender mais matemática, não menos matemática. E eu vou sempre insistir nessa tecla. A gente não está aqui conversando agora, eu aqui em Vitória, o Camilo e o Matheus nas suas cidades aí, a quilômetros de distância, em tempo real, porque nós paramos em fórmula de Bhaskara. Não é por isso. Não é por isso. É porque a gente avançou para uma matemática mais sofisticada, para uma física mais sofisticada. E aí, engenheiros, cientistas da computação pegaram esse conhecimento e tornaram ele público e tornaram ele útil para a sociedade, né? No fim das contas, eu brinco com os alunos, especialmente quando eu estou na engenharia, são vocês que dão razão de existência para mim, sabe? Porque se fosse só matemática, a gente não teria tanto, assim, a gente não teria muito financiamento, coisa desse tipo, mas são as pessoas que estão na ponta da aplicação ali, que dão sentido ao nosso estudo, que é um pouco mais abstrato, que é um pouco mais nonsense ali no sentido da linguagem, e isso é muito importante. E eu achei sensacional quando tu falou sobre a questão da calculadora e da pessoa raciocinando o problema, sabe? Porque quando eu tava ali no meio do tiroteio sem saber pra onde ir, a gente consegue entregar as coisas, sabe? Tipo, tu Sim. pesquisa na internet, tu vai lá, tu acha, tu resolve. Tu mesmo sem saber, tu A resolve. me dá uma ajuda aí. Isso. Mas o problema maior é tu não saber o que a calculadora tá fazendo. Entendeu? Porque a parte importante do, digamos assim, do programador, do ser humano, é tu conseguir propor uma solução combinando tudo aquilo. Uhum. E se tu não tem a base para entender o que está acontecendo ali por trás, tu não consegue. Tipo, é muito difícil tu ter a flexibilidade necessária para estar sempre ali resolvendo o problema que tu tem que resolver, né? Então, sim, exatamente. Olha, sem dúvida, assim, depois de bater um pouco a cabeça na parede, do meio da faculdade pro final, as cadeiras de matemática se tornaram minhas cadeiras preferidas. Assim. Então, como eu falei. Legal, muito bom. Muito bom. Ótimo, como eu falei, tipo. Depois... peguei bolsa de matemática, fui professor assistente, peguei monitoria. Legal, porque. Muito bom. Legal, tá vendo? Realmente. É legal. Pessoal, quero agradecer todo mundo que ficou aí até agora. Gostaria de também agradecer o Thiago que veio aqui, o Matheus que nos ajudou com a parte tecnológica da coisa. E eu queria perguntar para vocês quais são as considerações finais aí que vocês querem deixar para o pessoal que vai começar agora a estudar o currículo ou que está indo agora para esse caminho aqui. E muito obrigado mesmo a todo mundo. Thiago, Matheus, obrigadão. Valeu, Camilo. Vou deixar o Thiago começar, né? Já que ele foi o último na introdução, agora a gente inverte a ordem dos fatores, né? E o Thiago faz as suas primeiras considerações. Tá bom, não, gente. Eu primeiro agradeço essa conversa aqui, muito boa, uma surpresa. Fiquei muito contente com o convite do Camilo, de poder também conversar sobre matemática, entre aspas, numa outra bolha, né? O que é muito bom. Isso sempre agrega muito valor, tanto eu podendo contribuir um pouco da visão de um matemático, quanto eu recebendo também esse feedback, essa visão de vocês, que são pessoas maravilhosas, que estão trabalhando numa outra área, mas que também lidam com a matemática no dia a dia como linguagem, de diversas formas. Então, eu agradeço muito o convite por estar aqui. Bom, e sobre o curso em si, eu acho que eu talvez não tenho muitas novidades para falar, né? Imaginando um cenário de alguém que vai começar agora, eu sugiro que, assim, pelo menos na parte de matemática, que é onde eu posso falar um pouquinho, eu sugiro que vocês deem atenção naquilo que a gente já conversou um pouco mais para trás, no conteúdo de funções. Então, no meu canal, por exemplo, vocês vão encontrar, não tudo, mas algumas coisas naquela playlist de ingredientes básicos para o cálculo,
Aquilo ali eu fiz para os meus alunos na época, de cálculo lá da engenharia de produção, porque na ementa deles não tinha, mas como eu já é meio histórico que alguns dos alunos tenham essa dificuldade justamente por a gente ter um ensino básico um pouco deficiente ainda, junto com as aulas de cálculo, eu também colocava algumas aulas de alguns conteúdos que eu imaginava que seriam imprescindíveis para eles compreenderem as primeiras coisas sobre limites, por exemplo, que a primeira coisa que você vai estudar em cálculo é uma coisa chamada limite, e limite é de função. Então, você tem que saber como é uma função, não tem jeito, especialmente função de uma variável real num primeiro momento. Então, pensando nisso, ali eu fiz um resumo naquela playlist sobre alguns temas que são importantes, que seria uma espécie de pré-cálculo. Faltam algumas coisas que no futuro eu posso acrescentar, mas se vocês assistirem aquelas aulas ali, já vai ser um grande avanço. Se você conseguir fechar aqueles gaps para o curso de cálculos, já vai ter um avanço muito grande. E geometria analítica é uma coisa muito interessante que vocês podem, porque não é todo lugar que você tem geometria analítica antes, então tem faculdades que começam com álgebra linear direto, então eu acho isso um problema até, mas aqui na UFS, por exemplo, é assim, eu acho muito problemático, mas então um pouco de geometria analítica, vetores no plano, equação de reta, isso é fundamental, tá? Sem trocadilhos, a equação fundamental da reta, saber encontrar a equação de uma reta por um ponto e o coeficiente angular, ou com 2 pontos, essas coisinhas básicas, funções de segundo grau, sabe, onde que a parábola toca o eixo, são as raízes, essas coisinhas que são básicas, mas que são muito importantes para você construir o conhecimento para depois poder falar de limites de funções desse tipo, derivada, integral. Então, é bom você ter uma certa familiaridade com isso, e se ainda não tiver, o que é normal, é comum, seria um primeiro flanco ali de batalha para poder romper, tá bom? Então, eu acho que a dica que eu posso deixar para vocês é essa. Se você pensa em estudar um pouco de matemática um pouco mais abstrata, aí a minha playlist de teoria de conjuntos é muito boa. Antes de estudar, tipo, anéis, espaços vetoriais, coisas um pouco mais para frente, aquela parte inicial de teoria de conjuntos que eu fiz uma playlist, é um basicão ali que, se você dominar bem aquilo, você precisa daquilo para seguir em qualquer área da matemática, seja lá qual for que você quiser fazer. Então, em qualquer disciplina, você vai lidar com conjuntos e funções. Em qualquer coisa em matemática, a maneira pela qual a gente define os nossos objetos é usando a linguagem de conjuntos. E a gente conecta objetos, ou seja, os conjuntos, por meio de funções. Então, se você souber essas duas coisas, o resto é meio que uma manipulação dessas coisas de alguma forma, com alguns objetivos locais ali, dependendo da teoria onde você está. Então, compreendendo bem isso, aí eu acho que você tem uma boa perspectiva de seguir bem, tanto no curso de matemática quanto em outras áreas também. Obrigado. Bacana, muito bom. Assistam aí ao canal do Thiago, né? Eu estava dando uma olhada nos vídeos aí, muito bons, né? Eu não vou me alongar aqui nas minhas considerações finais, afinal, sou de casa aqui, então vocês vão me ver N outras vezes aqui, essa voz linda aqui, né? Mas queria agradecer muito a presença do Thiago, foi muito rico aqui essa discussão, né? Todos os pontos comentados, compatuo da mesma opinião e das mesmas experiências que os dois trouxeram, aí, tanto Camilo quanto Thiago. A matemática é extremamente importante, né, na nossa área, ainda mais na ciência da computação. Hoje, eu até não comentei antes, né, mas eu estou mais na parte da engenharia, né, eu faço engenharia de software, mas também é extremamente importante, afinal, as coisas estão todas interligadas, né, parece Dark, aí está tudo interligado. Então, não torçam o nariz, né? Estudem bastante quando vocês se depararem com esse tipo de componente numa graduação ou em outro curso que vocês vão fazer, tá? Porque é extremamente importante. Agora vocês têm mais um local para estudar, né? Além do canal aí do Thiago, de vários outros canais que estão disponíveis aí no YouTube, vocês têm o currículo de matemática também aqui da UBL, que é totalmente livre, foi totalmente pensado e organizado, né, seguindo uma cronologia para facilitar o aprendizado de quem está praticando, de quem está consumindo desse currículo. Então fica também aqui a forte indicação para vocês consumirem isso, né, se vocês não sabem para onde atirar
não estou fazendo uma graduação, mas quero voltar a estudar. Entendi que isso é mega importante e eu sinto que falta isso um pouco, que eu tenho que ir atrás. Bom, comecem por ali, talvez, pelo canal do Thiago, pelas playlists que ele comentou, tá? Estudem bastante isso e vão evoluindo, estudando cada vez coisas mais complexas, e tem coisas que vocês só vão estudar quando realmente forem aplicar. Né? Tem coisas que a gente não, claro, a gente não consegue aprender tudo, né? Vai chegar um momento que vocês vão aplicar determinada coisa e aí vão ter que aprender aquilo e colocar em prática, né? Então essa é a minha recomendação. Agradecer de novo aí ao Thiago, foi muito bom conversar contigo, um papo muito rico, né? O Thiago estava comentando com a gente aí que era a primeira live que ele participava, mandou super bem aí, né? Espero te ver mais vezes aqui, eu acho que tem muito conteúdo para compartilhar, né? E como a gente faz, quero voltar a fazer uma live semanal aqui, né? Acho que a gente tem um espaço muito, muito bom para debater mais assuntos voltados para essa área. Obrigado, gente. Foi um grande prazer. O Camilo falta agora, né? Considerações finais do Camilo, antes de eu encerrar a live aqui. Claro. Então, deixar, como eu agradeci antes a todo mundo, já fica o agradecimento novamente. Assim como a gente tem a comunidade de apoio à ciência da computação no Discord, em que todo mundo ali se reúne para se ajudar, a gente vai começar a estruturar agora isso para matemática também. Então, se vocês precisarem de apoio em alguma coisa, tá com dúvida, tá com problema, precisa de alguma ajuda em alguma coisa, pode entrar em contato com nós no Discord, vai ter os canais específicos dos assuntos de matemática, vai ter fórum, então pode entrar lá. E, novamente, pessoal, boa sorte nos estudos, continuem estudando e a gente se fala por aí, então. Isso aí. Valeu, gente. Um abração.